Olá, meus amores! Nessa aula nós vamos trabalhar algumas situações, problemas, algumas situações do dia a dia, aonde eu posso aplicar todo esse meu conhecimento de progressão aritmética e progressão geométrica. Vamos lá, então? I used to rule the world, see sunrise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets. Então, a rotina dessa aula é compreender situações, problemas do cotidiano que envolvam uma PA ou uma PG. Quero lembrar que para resolver esses problemas, nós temos que ter compreendido essa aula 2, identificar quando uma sequência é uma PA e uma PG, e também a aula 4, que é calcular o termo geral de uma PA, uma PG. Caso você tenha dúvida nesses dois itens, vá lá no canal, né, e selecione a aula 2 e a aula 4 e assistam novamente, porque esses são os pré-requisitos para a resolução desses problemas. Bom, então, o primeiro exemplo aqui, suponha que a população de uma cidade tem uma taxa de crescimento constante igual a 20% ao ano no final do ano de 2007. A população era de 50 mil habitantes. Item A. Calcule a população ao fim de 4 anos. Bom, então aqui nesse exemplo, ele diz que a partir de uma população inicial de 50 mil habitantes, cada ano que se passa tem um crescimento na taxa dessa população de 20% a cada ano aqui. Ele quer saber a população no final de 4 anos passados aqui. Então, como que nós vamos fazer? Então, nós temos que a população inicial, tá? Eu posso representar por P1, né? Ao invés de ficar escrevendo, né, toda vez população inicial, nós representamos aqui como P1. Isso significa essa população inicial, tá? Essas abreviações aqui, gente, é igual às abreviações que vocês fazem no WhatsApp, quando vocês colocam o você como VC, beleza, né? Que vocês colocam BLZ, né? Dentro da matemática, nós também simplificamos falas, né? Para poder facilitar aqui na hora de usar nos cálculos, tudo bem? Então, essa população aqui, ela vai ser, né, a primeira população. Eu tenho, para poder chegar nesses 4 anos, saber a população aqui no primeiro ano, né, que seria o próximo ano. Eu tenho que saber a do segundo ano, eu tenho que saber a do terceiro ano, até eu conseguir chegar no quarto ano, que é o que o exercício, né, o que o exemplo aqui está pedindo. Bom, quais são os dados que eu tenho? Então, eu tenho aqui que a minha população inicial é de 50 mil habitantes. Esse meu início aqui, esse meu P1, é de 50 mil habitantes, tá? Eu vou chamar essa população do primeiro ano de P2, que é a próxima aqui da minha sequência. E como que vai ser calculada essa minha população P2? Os 50 mil habitantes que eu conheço, né, no ano de 2007, mais os 20% do próximo ano, tá? Como que eu calculo isso? Então, vamos retomar aqui a questão da porcentagem, tá? Porcentagem vocês viram nos anos anteriores,
tá? Então, eu vou relembrar um pouquinho aqui junto com vocês. Então, se eu quero 20% de 50 mil, né? Eu tenho que transformar primeiro esses 20% em fração, tá? Então, tá aqui, ó, 20 dividido por 100, né? Lembrando que a porcentagem, ela é uma fração centesimal, né? Ou seja, ela é uma fração, ela é uma divisão a cada 100. Então, eu tenho 20 por 100 vezes 50 mil. Então, eu faço primeiro aqui 20 vezes 50 mil, isso vai dar 1 milhão, e divido por 100. Bom, note que quando eu tenho numa fração, numa divisão, né, zeros dos dois lados aqui, tá? Tanto em cima como embaixo, eu posso simplificar, tá? Seria a mesma coisa que eu tivesse dividindo por 10 os dois valores aqui, tá? Então, eu pego um de cima e corto com um de baixo, tá? Um de cima com um de baixo, sempre na mesma proporção, tá? Eu não poderia cortar mais esse zero, porque eu não tenho mais zeros aqui embaixo para cortar, tá? Então, isso daqui vai me dar 10 mil, tá? Então, eu tenho que 50 mil, que é a minha população inicial, mais os 20%, que nós achamos que é 10 mil, no próximo ano eu tenho uma população de 60 mil habitantes, tá? Eu quero chamar a atenção para o seguinte, essa minha população de 50 mil corresponde ao total que eu tinha no ano anterior, é o meu 100% que eu analisei, tá? Mais os 10 mil, nós vimos que corresponde aos 20% do aumento. Então, eu tenho no total aqui 120%, tá? Isso daqui, quando eu tenho porcentagens acima de 100%, caracteriza um aumento. Um aumento de quanto? De 20%. O 100 mais 20 aqui, tá? Então, com base nisso, eu posso resolver essa mesma situação da seguinte forma, tá? Eu posso fazer 120% direto de 50 mil. Fazendo isso, eu não vou precisar somar aqui, ó. O meu resultado já sai o valor final aqui, ó. Aqui eu tenho só a porcentagem, os 20%. Fazendo dessa forma, eu já tenho a soma total, ó, o resultado final aqui, tá? Então, isso facilita nos cálculos, tá? E para PA e PG, nós vamos optar fazer dessa fórmula, porque também depois para achar, né, a razão de uma PG, fica mais fácil usar dessa forma aqui. Tá? Depois lá na frente eu vou mostrar por quê. Então, nós podemos fazer 120% direto de 50 mil, o processo é o mesmo, transformo isso daqui numa fração centesimal, né? Faço a multiplicação, isso vai me dar 6 milhões, divido por 100 e chego aqui no meu 60 mil. Então, voltando lá, eu vou ter aqui, então, que fazer a mesma coisa para cada um dos anos aqui, tá? Então, para o primeiro aqui, eu tenho 60 mil, que foi o que nós calculamos lá. Depois, no segundo ano, eu tenho esses 60 mil mais 20%. Então, voltando lá, como que eu vou fazer isso? Eu tenho
120 de 60 mil, faço a mesma coisa, né? Aí eu chego nos 72 mil aqui, tá? Pego esses 72 mil, vai ser, né, o meu inicial aqui, né, que corresponde ao ano anterior, mais 20%. Então, fazendo também essas contas aqui, 120% de 72 mil, né? Então, eu vou ter 86.400 aqui. E, por último, eu tenho esses 86.400 do terceiro ano, né? Mais os 20%, porque eu quero chegar nos 4 anos aqui, tá? Então, eu tenho lá também aqui 120% dos 72, né? Opa, tá errado aqui, o ano anterior é 86.400, tá? Faço a multiplicação, isso vai dar 10.368.000. Simplifico, então eu tenho 103.680 em 4 anos, tá? Como todo problema ele exige uma resposta, então a resposta disso vai ser o quê? No final de 4 anos, serão 103.680 habitantes, né? Se o crescimento continuar constante, 20% ao ano. Tudo bem? Bom, esse exemplo, ele tem o item B agora, que ele fala, represente os dados de cada ano em sequência. Então, basta eu pegar esses valores e colocar aqui na sequência, tá? O primeiro aqui é o 50 mil, que foi o inicial. No primeiro ano, o crescimento foi de 60 mil, depois 72 mil, depois 86.400 e no último ano aqui, após 4 anos, eu tive 103.680. Tá? Então, nesse item B, é só fazer isso daqui, representar esses valores em uma sequência, tá? Então, tá aqui a sequência representada. Bom, no item C agora, ele pergunta a sequência obtida, né? Essa sequência aqui obtida, ela é uma PA ou uma PG? Bom, como que eu vou saber se essa sequência aqui, ela é uma PA ou uma PG? Bom, então eu tenho, né, aqui o meu A1, A2, A3, A4, A5, que quer dizer o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, o quinto termo dessa minha sequência, tá? Para saber, tá? Então, aqui, ó, em a posição são 5, né? A quinta posição aqui corresponderá daqui 4 anos, tá? Por que a quinta posição? Porque eu tinha aqui essa população inicial de 50 mil habitantes. No primeiro ano foi para cá, é a posição 2, no segundo ano, posição 3, no terceiro, posição 4, e no quarto ano, posição 5 aqui, tá? Tô falando isso daqui, gente, porque às vezes o aluno fala, ah, professora, mas se são 4 anos, não são 4 posições, tá? Eu tenho que levar em consideração a minha população inicial aqui, ó, de 50 mil, tá? Por isso que eu tenho 5 posições. Bom, então, vamos aqui. Se for uma PA,
As razões, né, representadas aqui por R, serão iguais, tá? Então, como que eu vou achar essas razões aí? Então, eu tenho que achar aqui que a segunda posição menos a primeira posição, ela tem que ser igual à terceira posição menos a segunda posição, a quarta posição menos a terceira posição, a quinta posição menos a quarta posição, tá? Se todas essas razões aqui forem iguais, ela vai ser uma PA, tá? Então, fazendo o primeiro aqui, segunda posição 60.000 menos 50.000. Isso vai me dar, portanto, aí uma razão de 10.000, tá? Quando eu faço a terceira posição menos a segunda posição, 72.000 menos 60.000, eu já tenho outra razão, tá? Então, para ser PA, as razões têm que ser iguais, serem iguais. Não está sendo igual. Então, eu preciso continuar aqui? Não, eu já sei que não vai ser uma PA, tá? Bom, se for uma PG, as razões, então agora PG, a razão eu represento porque elas serão iguais para, então, vamos ver aí. Como que eu calculo a razão da PG? Eu faço o segundo termo dividido pelo primeiro, o terceiro dividido pelo segundo, o quarto dividido pelo terceiro e o quinto dividido pelo quarto. Se todas essas razões forem iguais, eu tenho uma PG aqui, tá? Então, nós vamos calcular aí. Eu tenho a segunda posição, 60.000, dividido por 50.000. Fazendo a divisão, eu tenho 1,2 aqui, tá? Peguei o segundo, dividi pelo primeiro e vou fazer sucessivamente o terceiro dividido pelo segundo, o quarto dividido pelo terceiro e o quinto dividido pelo quarto, tá? Então, fazendo todas essas divisões aqui, eu consigo ver que as razões, elas são iguais aqui, 1,2. Então, a resposta é uma PG de razão 1,2. Eu quero chamar atenção aqui nesse 1,2. Falei anteriormente que quando eu trabalhava as porcentagens, né, com 120%, ficava mais fácil de achar a porcentagem quando ela for, a razão quando ela fosse uma PG. Então, vamos ver aqui, ó. Note que na porcentagem calculamos com 120%. Lembra lá no exercício anterior, nós trabalhamos com 120%. Fazendo a transformação em fração, nós temos 120 dividido por 100, que vai me dar exatamente o 1,2 da razão aqui, tá? Então, por isso que é mais fácil eu já adicionar, né, a porcentagem quando eu tenho um aumento aqui. Tudo bem? Continuando aqui, no exercício D, ele fala o seguinte: com base na fórmula geral para achar qualquer termo de uma PA ou uma PG, qual que é essa fórmula do termo geral, tá? Nós vimos, né, que a sequência aqui, essa sequência, ela é uma PG, então nós vamos usar aqui, tá?
o termo geral, a fórmula do termo geral de uma PG. E qual que é essa fórmula? AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Isso daqui tem lá nas aulas anteriores, a fórmula do termo geral, né, de uma PG. E, com base nessa fórmula, ele pede para encontre uma fórmula padrão para o cálculo de crescimento dessa população para qualquer ano. Teste-a para o quarto ano e compare os resultados obtidos no item A. Bom, como que eu vou transformar essa minha fórmula geral, tá, em uma fórmula padrão para esse exemplo que eu tenho aqui no cotidiano? Bom, lembra que lá no começo, vamos voltar lá no começo, nós tínhamos aqui simplificado essa população inicial como P1, tá? Então, o que eu procurava aqui? Uma população no fim de 4 anos, tá? Então, essa população eu chamei de P. Então, voltando lá para o exercício, ele quer que a gente teste, né, o crescimento dessa população em 4 anos, tá? Então, o que eu vou procurar aqui? A população. Então, eu vou chamar esse de AN de PN, tá? Só estou adequando aqui ao exercício, tá? Esse P aqui vai ser um valor dentro da minha sequência de crescimento lá da minha PG, tá? Então, eu tenho isso igual à primeira população aqui, né? Se eu chamei A de P, o meu P1 era a minha população inicial, que era 50.000. Vezes a razão, que também nós achamos que a razão dessa sequência, ela é uma PG e a razão é 1,2. N menos 1, tá? Então, tá aqui, ó, modelada a fórmula para esse exercício, em cima da fórmula geral, tá? Eu só fiz a adequação de acordo com o que o problema pede aqui, tá? Eu já conheço a razão dessa sequência, conheço a minha população inicial, coloquei. Então, aqui eu consigo calcular qualquer população para qualquer ano. Então, é isso que ele está falando. Teste para o quarto ano. Então, testando aqui para o quarto ano, eu tenho que a população 5, né? Lembrando que, como eu quero o quarto ano e eu tenho uma população inicial de 50.000, eu vou procurar dentro dessa minha sequência a quinta posição, porque eu tenho que levar em consideração essa minha população inicial, tá? Então, eu tenho que a população 5, né, na sequência aqui, no quinto termo, vai ser de 50.000 vezes 1,2 elevado a 5 menos 1, tá? Então, a população 5 no quinto ano vai ser de 50.000 vezes 1, faço aqui esse parênteses primeiro, 5 menos 1, que vai me dar o 4, né? Elevado a 4. 1,2 elevado a 4, resolvo isso primeiro, antes de multiplicar aqui, tá? Eu não posso fazer essa multiplicação com uma potência. A potência tem prioridade na resolução aqui. Então, vai ser 1,2 elevado a 4, vai me dar 2,0736. Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou obter aqui
103.680. Então, a resposta aqui, né? Ele pede agora para comparar os resultados obtidos no item A. Então, eu tenho 103.680 mil aqui. Voltando lá no item A, eu tenho que no final de 4 anos serão 103.680 mil habitantes. Ou seja, né, comparando os resultados aqui, eu vou ter os mesmos valores, tá? Então, a resposta, comparando os resultados, podemos observar que são os mesmos. Tudo bem? O próximo item, o E, ele fala, usando a fórmula, qual será a população em 6 anos? E ele dá como dados aqui 1,2 elevado à sexta, aproximadamente 2,99. Então, eu vou usar a mesma fórmula que nós modelamos no item anterior, tá? Essa fórmula aqui, ó, que foi modelada, tá? Vamos usar a mesma aqui, só que agora para o 6º ano, tá? Lembrando que se eu quero o 6º ano, eu tenho que calcular o 7º, porque eu tenho 50 mil aqui como inicial, tá? Então, fazendo as substituições aí, eu vou ter o seguinte. P de 7, então a população na posição 7, que vai me corresponder ao 6º ano, 50 mil vezes 1,2 elevado a 7 menos 1, resolvo esse parênteses primeiro aqui, aí eu vou obter elevado a 6 aqui. Agora, eu faço primeiro essa potenciação, tá? Não posso realizar essa multiplicação aqui, viu, gente? Porque a potenciação, ela tem prioridade, né? Dentro da multiplicação. Então, primeiro resolvo essa potenciação. Só que essa potenciação, eu já tenho o resultado, tá? Aqui, ó, ele me deu, tá? Então, eu substituo por 2,99 ali. Então, fica 2,99. Agora, eu faço essa multiplicação aqui. Lembrando que o resultado vai ser aproximadamente, porque esse valor eu também usei aproximado. E isso vai dar 149.500, tá? Então, a população aqui no 6º ano, como resposta, no fim de 6 anos, serão aproximadamente 149.500 habitantes. Então, a aula de hoje foi essa. Espero ter contribuído na aprendizagem de vocês e até a próxima aula. E aí, gostaram da aula de hoje? Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma aula. E até a próxima. Beijão! I used to